Fala aí galera, eu sou Renato Moterani, esse daqui é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, testar um novo formato aí, esse vídeo vai ser respondendo aos inscritos. O que eu fiz? Eu peguei algumas perguntas e alguns comentários feitos nos últimos meses aqui no canal, comentários que achei legais, perguntas que achei pertinentes, né? E juntei tudo isso daí, fiz uma compilação para estar respondendo de uma vez só em vídeo. Porque eu vi que muitas dúvidas são iguais. Tem várias pessoas que perguntam a mesma coisa. E em outros casos são perguntas interessantes que podem interessar a mais aquaristas. Dessa forma eu consigo responder a mais gente, né? Consigo atingir um número maior de pessoas. Depois deixem nos comentários se vocês gostaram desse sistema de vídeo. Caso vocês gostem, será feito assim a partir de agora. A intenção é toda última semana de mês ser postado um vídeo respondendo aí perguntas do mês passado aqui em todos os vídeos do canal. Beleza? Pois aí deixem então nos comentários se vocês acharam legal esse formato e segue a vinheta. E simbora lá para a parte 2 aqui, respondendo aos inscritos dos últimos meses. Segue o vídeo. Série Lojas Fish Aspect Bioaquários, o Shed. Comentário dele: aparentemente lojas simples, pequenas, mas com uma boa qualidade. Peixes saudáveis, águas boas, com produtos necessários e variados, e vendedores bacanas. Vale lembrar que tem muita loja aí com 300 aquários, 300 peixes, e os vendedores não dão nem um bom dia. E se você comprar um Leptosteus para um aquário de 30 litros, eles vendem tranquilo. Caro é o barato que não presta. Top, Moterani. Concordo com o que o Chad falou, tá? Isso é muito importante, pessoal, vocês entenderem que as lojas mantêm o nosso hobby. A partir do momento que a gente não tiver mais lojas de aquarismo no Brasil, nosso hobby vai passar por sérias dificuldades, porque as importadoras precisam de lojas físicas para trazer e para vender os seus produtos. Não achem que a importadora vai trazer produto para todo mundo vender pela internet e trabalhar com o estoque dela. As lojas, as importadoras, os distribuidores precisam de giro, precisam vender produtos para ter giro. E o que faz as lojas melhores? Nós aquaristas. Reclamem das lojas que vocês foram mal atendidos. Elogiem as lojas que vocês foram bem atendidos. Estimulem os lojistas a qualificar melhor a sua mão de obra. Eu já vi muitos casos aí de até grandes redes que têm um funcionário e querem pagar baixo, né? Querem uma mão de obra de baixo custo. Pagando pouco, meu amigo, você não pode exigir qualidade daquela mão de obra. Então qualifiquem, meus amigos lojistas, qualifiquem melhor a mão de obra de vocês. Ofereçam um serviço diferenciado, tá? Porque aí vocês vão justificar: eu cobro mais caro do que o Joãozinho lá da internet, só que eu atendo melhor, eu tenho realmente aí produtos diferenciados. Isso faz a diferença. E você, aquarista, não deixe de comprar um produto na loja por 10, 20 reais de diferença, tá? Pensa que quem está mantendo o hobby, quem pode salvar você num dia aí de precisão, é a loja, tá? Não é o robista que tem uma MEI e está vendendo coisa pela internet sem ter estoque nenhum em casa. Aquário Marinho para Iniciantes, parte 2. Aprenda a fazer rochas. Luiz Fernando Barbosa. Moterani, a água para cura tem que ser sem cloro ou pode ser água da torneira mesmo? No caso, para curar as rochas recém-feitas. Luiz, pode ser água da torneira mesmo, tá? Não tem problema não. Você pode utilizar água da torneira. Eu, aqui em casa, como eu tinha a água da TPA do meu aquário principal, que era bem ácida, eu acabei utilizando a água da minha TPA. Porque como eu queria tirar esse potencial alcalinizante das rochas recém-feitas, essa minha água mais ácida acabava sendo mais interessante. Mas pode ser água da torneira normal, não tem nenhum problema. Aqui alguns comentários interessantes, né? Sobre o vídeo A Melhor Notícia para o Aquarismo em pelo menos uma década. José Francisco Romão: não quero ser precipitado,
mas minha primeira impressão é que liberar a captura de peixes da fauna nacional para mera comercialização seria um grande erro. Eu sou contra. Apoio sim a criação de maneiras para que os criadores registrados tenham autorização especial para poder renovar sua genética, mas para comercialização penso que só deveria ser permitida a venda de exemplares nativos nascidos em cativeiro. Quanto à importação das carpas, etc., sou 100% a favor e comemoro a decisão. E aqui tem o Arthur Guzmão também respondeu aqui. Também não vejo como favorável, do ponto de vista de um aquarista consciente, a liberação da extração de animais silvestres, ainda mais na situação em que vivemos hoje. Pessoal, entenda o seguinte. Existe uma população que vive naquela região. Em especial, vamos falar da região amazônica, que é onde se concentra, onde é o celeiro de peixes ornamentais do mundo, na minha opinião. Você tem uma população que vive lá, uma população de ribeirinhos. Empregos, fonte de renda naquela região são escassas. O povo que vive ali, ele vai sobreviver da pesca comercial, ou seja, pesca com rede, ou do extrativismo. Aí você pode trabalhar com extrativismo de madeira, de peixe ornamental, de sementes, tem N coisas que você pode fazer. E o garimpo também. Quando você fala em espécies de peixes, nós temos, tá, por baixo, umas 20 mil espécies de peixe na Amazônia. 20 mil espécies de peixes na Amazônia que podem ser explorados para aquariofilia. Isso assim, estimativas conservadoras. Tem muitas espécies que ainda nem foram descobertas e que com esse trabalho que vai começar a ser feito agora, serão conhecidas pela ciência. Quando em cativeiro você vai conseguir criar 20 mil espécies de peixe? Nunca. Qual o espaço que vocês acham que é necessário para você criar animais em cativeiro para fornecer para o aquarismo mundial? Não existe, tá? Ah, então, mas não deve se ter. Cara, isso é cobrir o sol com a peneira. Você tem duas opções para a Amazônia. Ou você explora de forma sustentável, de forma racional, e todo mundo ganha, o pescador ganha, o aquarista ganha, o governo ganha, a natureza ganha. Ou o que nós vamos ver é os gringos entrando aqui, como eles já fazem hoje. Isso aí existe, é uma realidade hoje no Brasil. Os gringos descem os rios, pegam os nossos peixes, levam para fora e vendem os nossos peixes lá para o exterior. Então nós estamos deixando de ganhar dinheiro porque estamos com esse puritanismo hipócrita de não pode comercializar nada. E outra, se o cara lá não tem renda, não tem dinheiro, o cara tem que alimentar a família dele. Você acha que o cara vai chegar, ah não, esse igarapé, poxa vida, ele tem 50 espécies de peixinhos que são endêmicas, eu não vou fazer garimpo aqui porque eu vou extinguir essas 50 espécies. Cara, ele quer mais é que a natureza se dane, ele quer alimentar a família dele, ele quer botar arroz com feijão para os filhos dele comer. Não interessa que ele vai ter que desmatar uma área de mata centenária, não interessa que ele vai ter que destruir um igarapé para tirar garimpo para a família dele, não interessa, o cara precisa de dinheiro. Essa nova lei vai permitir que esse cara, que é um destruidor da natureza em potencial, ele possa trabalhar naquela região e que ele possa tirar de lá o sustento da família dele, sem destruir o meio ambiente. Porque o cara sabe que ele precisa preservar aquela parte intocada para poder retirar o sustento dele de lá. Então o cara não vai destruir, o cara vai preservar. Então, ao invés de ter essa corrida e vai acabar com a Amazônia, não, muito pelo contrário. Os pescadores, as pessoas que vivem do extrativismo da Amazônia, são os maiores interessados na sua conservação. Então, não pensem isso aí, pessoal. Vai ser exatamente o inverso. Vai ser um ganho gigantesco para a natureza. Hoje, nós temos poucas espécies que são permitidas para o comércio. O que acontece? O pescador vai para o rio, ele tem poucas espécies que ele pode coletar. Sendo assim, ele vai coletar o máximo delas possível, porque o cara precisa ganhar dinheiro. E vai sim, pode colocar em risco algumas espécies por sobrepesca, porque só tem aquilo para o cara fazer. É aquilo, garimpo ou motosserra desmatar a floresta. Tá? Se você tem mais espécies, o cara tira um pouco de uma espécie,
Começou a reduzir? Vou pegar outra espécie. Peguei. Começou a reduzir? Vou pegar outra espécie. Então o cara vai fazendo esse rodízio entre espécies que ele pode trabalhar. E assim ele vai ter sempre peixes para manter o seu sustento e nunca vai tirar tantos do rio a ponto de colocar em risco a espécie. Então a ampliação do número de espécies que podem ser coletadas vai ajudar demais a natureza e o hobby. Mais um comentário muito legal, tá? Também desse vídeo aí sobre a melhor notícia para o aquarismo. Lucas Campos Ramos da Silva. Eu discordo, acho que deveria ter apenas uma lista, a de peixes autorizados. Citar como exemplo o Rasbora galax, que foi descoberto em 2006 e está ameaçado de extinção, graças ao aquarismo, e o exemplo de peixes exóticos introduzidos por aquaristas. Aí tem aqui uma réplica aqui do João Davi Pereira Gonçalves, né? No Brasil, se for aquarismo marinho, só se for aquarismo marinho, pois por aqui mais importamos do que criamos. E aí o Lucas Campos comenta, né? Completa, né? Nós aquaristas somos responsáveis por desastres ambientais no mundo todo. Lucas, eu lamento em te informar, cara, mas essa história que o Rasbora Galaxy está em extinção é mentira! É fake news. Isso aí foi inventado, cara, não está em extinção. Só para vocês terem uma ideia, o Rasbora Galaxy ele foi descoberto em 2006. Só que ele já era vendido comercialmente para alimento em Mianmar. Você pagava 4 doletas, 4 dólares, por uma lata com mais ou menos 500 Rasboras Galaxy secos para aperitivo. Então ele é uma espécie que já era explorada para consumo humano, há muito tempo. Mianmar é um lugar que foi muito pouco explorado ainda. Tanto que até hoje, qualquer expedição que vai para Mianmar descobre 10, 15, 20 espécies diferentes, tá? Que nunca haviam sido vistas pela ciência. Mas é uma região com uma habitação humana milenar. Tem muita gente, muito tempo que tem gente lá. Rasbora Galaxy é esse caso. Tá? Inventou-se essa história, acho que em 2008, que ele estava ameaçado de extinção, mas até hoje ele é utilizado como peixe na alimentação da população local. Não existe essa aí de foi colocado em extinção. E assim, eu vou falar pra vocês, tá? Se você pegar todas as desgraças que aconteceram com peixes ornamentais aí, mundo afora, com peixes, mundo afora, a menor parte, quem causou foram os aquaristas. Muito pelo contrário. Os aquaristas são responsáveis mais por preservação de espécies do que por destruição. Veja aqui no Brasil, tá? A galera que trabalha com killifish. Pro Ibama, quem cria killifish é tudo bandido, é quadrilha. Só que esses caras, eles salvam todos os dias espécies da extinção. Porque existem lagos que são aterrados para construção de condomínios, em áreas assim de mananciais, tudo com autorização bonitinho, que não se faz estudo das espécies que existiam ali. Então, esses tempos mesmo aí, tiveram 3 killifish que foram extintos porque o lago que eles habitavam foi aterrado. Sabe por que eles não foram completamente extintos da natureza? Não é porque foi o Ibama lá e salvou eles, não é porque foi o Greenpeace lá salvar eles, não é porque foi ONG nenhuma lá salvar eles. Eles estão seguros hoje da extinção porque aquaristas foram lá, coletaram esses animais da natureza de forma ilegal e estão mantendo e reproduzindo essa espécie em cativeiro de forma ilegal. Pois é, os caras salvaram uma espécie da extinção e são tidos como bandidos. Então não, cara, os aquaristas não são responsáveis por desastres no mundo inteiro não, cara, desculpa. Melafix caseiro, uma forma de diluir o óleo na água. Carlos Gonçalves. Renato, no meu caso são botias palhaço, por serem peixes de pouquíssimas escamas, tem algum problema? Carlos, vou te falar que botia, cara, é um caso à parte, tá? Botia é capaz de você colocar água com ela e fazer mal, tá? Então botia, eu não recomendo colocar nenhum medicamento, nada, absolutamente nada com botias. Eu já li bastante coisa na internet, pessoal falando sobre quarentena, como tratar botias para não passar doenças, porque um surto de ictio no aquário de botias pode matar um aquário inteiro, porque o remédio para ictio mata a botia também.
Então o que o pessoal faz? Pega a botia nova, coloca em aquário com 30 graus de temperatura e deixa lá umas 2 semanas. Se tiver alguma doença, em 2 semanas isso aparece, explode, mata a botia lá e ok, o aquário da pessoa está salvo. Se em 2 semanas não aconteceu nada, aí passa a botia para o aquário principal, porque a maior parte das doenças que ela podia trazer já não vão mais se manifestar. Aceleradores de biologia, especial filtragem, Luciano Oliveira. É verdade que depois de aberto é necessário manter o acelerador biológico na geladeira para que não perca a funcionalidade? Em alguns casos sim, tá, Luciano? O Stabilit da Siquem você pode manter fora da geladeira. Os outros, em especial o Special Brand Night Out, você precisa sim manter em geladeira, porque senão você perde a eficiência dele. Como calcular a quantidade de peixes para seu aquário? Felipe 157. Salve, mestre! Mestre, que peixe você me indicaria? Peixe jumbo para limpeza de substrato fora o cascudo. Agradeço, valeu. Felipe, para limpeza de substrato, te recomendo dianema, né? Os tamboatás, ocaboras, são muito bons para isso. Botinho, muito bom. Oxidoras e rinodoras. Tá? São peixes aí que são excelentes para fazer esse trabalho aí de ficar fuçando o fundo. Dependendo da forma que você tiver, você também pode usar geofagos, tá? Os geofagos também ficam revirando o substrato, também cumprem bem esse papel. Vanessa Oliver, tratamento de troncos, parte 2. Por favor, para evitar acidentes com essas aranhas, o que passar no tronco antes de usar o formão? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vanessa. No caso das aranhas marrons que eu encontrei no tronco que eu estava usando, aqui para os paraquedas inclusive, né, que eu estava esculpindo. Olha, Vanessa, a melhor forma que você tem de lidar com esses bichos é com fogo. Tá? Então, se você conseguir passar aí uma vassoura de fogo, que é como se fosse um lança-chamas a gás, perfeito. Se não, o que você pode fazer? Pega esse tronco, coloca numa área aberta, pega álcool 70, joga bastante álcool nele e taca fogo. Tá? Deixa isso aí queimar aí uns 3 minutinhos mais ou menos, que isso aí vai fazer qualquer bichinho que tenha lá nesse tronco sair e o fogo vai matar eles, tá? E assim você vai ficar com o tronco aí seguro para colocar para trabalhar e colocar no seu aquário depois. Jogos marinhos, atualização setembro de 2017, Wolfclaw. Queria montar um aqua para uma moreia. Qual a litragem ideal? E existe moreia de água doce, não é, Renato? Wolf, moreia, cara, assim, eu recomendo aquário de 500 litros. Que aí você pode colocar mais peixes também, sua moreia vai ficar mais confortável. Então 500 litros eu acho que é um aquário legal aí para você montar com predadores marinhos, tá? Moreias são menos exigentes. Então se você tem uma moreia só num aquário de 200 a 250 litros, você consegue ter, tá? Uma só nesse aquário, dá pra ter. E de água doce, sim, existe uma espécie de moreia que é água doce meio salobra. Tá? Ela pode ficar um tempo na água doce, mas ela precisa voltar para água salobra, que senão ela morre em 1, 2 anos se ficar só na água doce. Que é a Gymnothorax poliurodum. Tá? Esse bicho é de água doce também. Seu peixe morreu do nada, a necrópsia de um peixe aqui do aquário. Gianluca perguntou: de que forma ele pode ter contraído essa bactéria dentro do aquário? Jean, essa bactéria que ele teve é oportunista, tá? São bactérias comuns que vivem no ar, na água, em todo lugar, e que quando pegam ou um machucado que o peixe teve, ou um peixe que tá com uma imunidade mais baixa por algum motivo, ele pode acabar atacando. Tá? Então é uma bactéria que está ali, quando o sistema imunológico do peixe dá bobeira, ela ataca. Tá? Então existem várias bactérias que fazem esse trabalho negativo. E não tem o que fazer, tá? Você não pode combater as bactérias ruins, porque senão você vai ter que combater as boas também. Aí no caso você tem que ficar sempre de olho e tratar os peixes conforme eles adoecerem. Não há uma prevenção para se fazer nesse caso. No caso aí teve mais perguntas com relação a essa coisa de bactérias, tá? Então, por exemplo, e como prevenir? Não tem prevenção, né? Porque, como eu falei, são bactérias oportunistas. Normalmente isso só ataca um peixe. O peixe está debilitado imunologicamente, a bactéria ataca ele. A bactéria não tem força para atacar um peixe saudável. Por isso é que você não tem que fazer uma prevenção, um tratamento no aquário todo, para evitar que a doença passe para outros peixes. Esse tipo de doença não passa. Ela ataca um peixe específico
pode matar ou não aquele peixe, mas ela não passa para os demais peixes do aquário. Tá? Aqui é um comentário que eu achei muito legal também, no vídeo tudo sobre o peixe Polypterus, do Ederson Barata. Fala Renato, meu nome é Ederson, conhecido por Batata, sou cego total, mas sou, ao menos tentar, né? Ao menos tentar eu tento, né? Aquarista. Eu não sou um dono de aquário. Muito bem. Bem, gostaria de saber a ficha de um peixe que, em minha humilde opinião, é o peixe mais importante para você, que é o peixe Piero. Peixinho difícil, viu? Forte abraço, apesar das minhas dificuldades, sei que você também tem as suas. E estamos cada dia mais galgando os degraus foi triste, né? Os degraus das nossas vitórias. Parabéns, muito obrigado por você se doar para ele e por nós. Muita vontade de lhe conhecer pessoalmente. Não é impossível, só difícil, nada mais. Um dia rola. Ederson, obrigado pelas palavras. Parabéns pela sua dedicação ao hobby, apesar das suas limitações, tá? E, cara, eu tô sempre fazendo eventos aí em lojas, em lugares variados. Quando você souber de algum evento que eu vou estar, cara, fala comigo, a gente dá um jeito de você ir lá, a gente se encontra assim, vai ser um imenso prazer pra mim, tá? Te apertar a mão, te dar um abraço, tá? E parabéns aí pela sua dedicação ao hobby. Tudo sobre o peixe Fire Eel, Eduardo Mendes. Mestre, a Fire do André Paixão come ração de superfície, a do Túlio D'Artagnan também pega ração de boa. Isso é porque eu falei no meu vídeo que eu não conhecia uma Fire que pegava ração. Depois que eu fazer isso, aparecer as 500 que pegam ração. Então, corrigindo o que eu falei no vídeo, Fire pega ração sim, tá? Não é difícil não, porque me aparecer as 500 pessoas falando que tem Fire Eel que come ração. Uso de alho, alicina para peixes de aquário, Bruno Mendes Tolux. E o uso de minerais no aquário, mix de minerais, você aprova? Já tem vídeo falando sobre esse assunto? Valeu pelas dicas desse vídeo. Obrigado aí, Bruno, e eu aprovo sim, cara. Minerais são interessantes, né? Os peixes, eles consomem uma parte desses minerais da água, então é interessante fazer essa reposição. Eu fazia antes, né, quando eu tinha patrocínios aí. Eu sei que a Maramar tem um mix de minerais aí que parece que é interessante. Eu quero ver se em breve eu começo a comprar isso daí para fazer aqui no aquário. Então sim, eu aprovo, eu acho que é interessante você fazer essa reposição de minerais para os peixes terem aí algo a mais para ter uma vida mais saudável. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui ao fim desse vídeo respondendo as perguntas. Espero que vocês tenham gostado. E correndo bem, para o final aí de novembro, tem mais um vídeo respondendo aos inscritos aqui do canal. Por hoje é só. Valeu e fui!